Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho que é desenvolvido por promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é mostrar como é o dia a dia do Ministério Público Estadual. Hoje, trazemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça César Augusto Ramaldes. Ele, que é promotor de justiça lá do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, o GTEP do Ministério Público Estadual. E vamos falar exatamente sobre execução penal. Doutor, simplificadamente, o que a gente pode traduzir por execução penal? Execução penal, o próprio nome diz, é o cumprimento de pena imposta nas ações penais que as pessoas respondem em razão de algum crime cometido. Então, depois de processado, o juiz vai dar uma sentença que pode absolver ou pode condenar o indivíduo. No caso de condenação, depois de transitado em julgado a sentença ou se permanecer preso, pode ser expedido a guia de execução provisória para o juízo que tem competência em execução penal para fiscalizar a efetiva execução daquela pena, o cumprimento daquela pena. O Ministério Público Estadual entra aonde nisso, doutor? Conforme previsão legal, o Ministério Público é a atividade essencial às atividades da Justiça, né, legal e constitucional. E também está previsto na Lei de Execução Penal a participação do Ministério Público fiscalizando o cumprimento da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena imposta ao indivíduo. A Lei de Execução Penal faz a relação dos direitos que os presos têm dentro do sistema prisional, do que deve ser oferecido ao preso durante a execução da pena e nos compete fiscalizar a forma como ele está cumprindo essa pena. Essa fiscalização, ela tem uma periodicidade? Como é que ela funciona, doutor? A execução penal para o promotor de justiça que lida com a matéria, ela é permanente. Ela tanto se dá no processo, na guia de execução penal, propriamente dita, com relação a prazo de prisão, a tempo que a pessoa está presa, a benefícios legalmente previstos, a data do preenchimento desse benefício, o exame quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, que se refere à disciplina, à conduta carcerária, e também a fiscalização se dá dentro da unidade prisional onde a pessoa está. Se ele está cumprindo regularmente a pena, se está sendo oferecido para ele as condições necessárias para o cumprimento da pena. Além da oferta, também o cumprimento da regra, da disciplina que é imposta pelo Estado dentro das unidades prisionais. Quer dizer, o promotor trabalha tanto com a parte burocrática, né, que seria exatamente o processo ali do preso condenado, como também a fiscalização da estrutura do presídio e da forma como está sendo cumprida essa pena. Eu poderia dizer que trabalha nos dois campos, o judicial, que é o exame da guia de execução penal, como eu disse, o tempo de cumprimento de pena, os incidentes porventura havidos. E o extrajudicial, que é a fiscalização dentro das unidades prisionais. E o GTEP, doutor, o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, o que é o GTEP e para que ele serve exatamente? O GTEP, o ano passado, nós comemoramos 10 anos de funcionamento e, sem modéstia alguma, de maneira muito exitosa. Foram esses 10 anos de funcionamento, onde nós pudemos agir, interagir desde o primeiro momento com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, tendo como parceiro a Defensoria Pública também, no sentido de sermos coadjuvantes ou estarmos próximos do Poder Executivo na transformação do sistema penitenciário capixaba, tanto na fiscalização quanto ao rigor do cumprimento da pena, quanto à concessão de benefícios no momento certo, para que não haja excesso de execução, que a pessoa fique presa pelo tempo necessário, quanto também na fiscalização das condições do sistema prisional que havia na época da implantação do grupo. Agora, doutor, parece meio contraditório, né? Porque o Ministério Público é quem acusa, é quem manda prender, entre aspas, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo o Ministério Público é quem vai, de alguma forma, verificar se essa pena está sendo bem cumprida. É por aí? Na verdade, nós temos que ter o paradigma principal de que o Ministério Público, conforme o preceito constitucional, atua em defesa da sociedade como um todo. E nesse momento de atuação, ele não exclui quem está preso
o idoso, o índio, o mais pobre ou o mais rico, não exclui nenhuma pessoa. Só que nós temos segmentos de atuação. Nós temos a divisão interna dos nossos trabalhos para que sejam mais facilitados. E, por preceito constitucional, nada deve ser negado a nenhuma pessoa. Então nós oferecemos a ele a ação penal no momento que ele comete o crime. E também depois nós oferecemos a fiscalização das condições em que ele vai cumprir a pena que porventura for imposta a ele. Doutor, quais são os principais desafios aí da execução penal, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro? O principal desafio hoje, que é inquestionável, é a superlotação. O fato de que muitas unidades prisionais estão com um número excessivo de presos. E o desafio é também a própria sociedade, o Poder Executivo, o Estado como um todo, discutir qual é a prioridade de atuação das políticas nossas. Se nós vamos manter uma política prisional sempre em nível crescente, ou se nós vamos repensar o sistema prisional numa perspectiva de otimizar mais a utilização dos recursos públicos, numa perspectiva de tratar as políticas públicas, as políticas sociais nas comunidades, de maneira com a perspectiva de diminuir a criminalidade. Seria um trabalho preventivo? De forma preventiva. O sistema prisional é a última ratio, por assim dizer, é o último momento que nós temos de tentar consertar o indivíduo. E ele, ao mesmo tempo que tem essa premissa de consertar e ressocializar, ele é altamente excludente. Ele exclui o indivíduo da comunidade onde ele mora, passa a ser segregado com pessoas totalmente diferentes, e a comunidade, a sociedade, a família tem pouco acesso a esse ambiente. Então é antagônico. Às vezes nós vemos um passarinho cantando até muito bonito dentro de uma gaiola, mas pela própria natureza do pássaro. Temos certeza que ele solto na natureza, ele vai cantar muito mais bonito e vai ter muito mais alegria na sua vida. O indivíduo não é diferente, nenhuma pessoa foi feita para ficar presa. A prisão é o momento crítico daquela pessoa. E nós temos que criar condições adequadas para essa prisão, que não é fácil porque depende muito da participação comunitária, da participação social, e ao mesmo tempo é necessário que o Estado faça a contenção, porque o número de presos é grande, há de buscar uma identificação daqueles que tenham um interesse, uma vontade realmente de se recuperar, de voltar para o meio familiar, para o meio social, daqueles outros que infelizmente pensam o contrário, que felizmente o número é bem menor do que o número daqueles que querem realmente voltar e não cometer mais crimes. Mas seja como for, doutor, é muito difícil mudar esse pensamento da sociedade, né? Porque para ela o preso, o condenado, ele deve ser segregado e, ao mesmo tempo, quando ele sai, ele também não é aceito, podemos dizer assim. O Ministério Público não pode abrir mão também da ação penal e da perspectiva de condenação quando há elementos para pedir a condenação. E eu penso dessa forma também. As pessoas autoras de crimes, elas têm que ser punidas. Se for o caso de segregação de liberdade, que ela seja presa. Existem outras alternativas penais que podem e devem ser usadas para delitos menores, menos graves, menos ofensivos, que estão sendo usados em larga escala. A segregação, ela, no primeiro momento, é o remédio mais fácil que a sociedade busca, porque, ao mesmo tempo que segrega, ela também acomoda a sociedade. E nós temos que repensar e tirarmos a sociedade como um todo, instituições, igrejas, famílias, tirarmos todos desse comodismo para que a gente possa realmente reverter esse quadro, principalmente de maneira preventiva, evitar a criminalidade da forma como vem acontecendo. Felizmente, alguns números têm mostrado redução de alguns crimes, especialmente os mais graves, de crime contra a vida. É uma perspectiva que se cria favorável à sociedade. O senhor falou aí que o GTEP, né, o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, completou 10 anos aí em 2016. Quais os principais ações que o senhor poderia destacar nesse período de atuação do GTEP? Eu diria que a fiscalização do sistema prisional, as péssimas condições que existiam à época, com muitos presos em delegacias, em carceragens realmente muito ruins, o questionamento, a provocação do Estado a construir um novo parque prisional
e a descentralização, que isso é importante que se mantenha, que se iniciou e teve uma pequena pausa que a gente espera que aconteça, porque é conveniente que o preso provisório, o condenado, fique mais próximo do seu núcleo familiar, do seu meio social, para que ele seja reintroduzido naquele ambiente e não conviva com outras pessoas totalmente diferentes, que pode ser prejudicial àquela pessoa. Isso tem ocorrido, doutor? Tem ocorrido de maneira bem satisfatória, no sentido de as pessoas permanecerem no interior, permanecerem mais próximo da sua família. Depende agora da construção de mais algumas unidades em algumas cidades do estado do Espírito Santo, melhor dizendo. O senhor falou da questão da superlotação. Aqui no Espírito Santo, essa questão de alguma forma não atrapalha essa possibilidade de ressocialização? A superlotação sempre vai atrapalhar, porque o espaço físico, a estrutura predial, a estrutura elétrica, de água, hidrossanitária, ela é feita com uma capacidade. E também os recursos humanos. Há uma previsão em razão da capacidade da unidade. No momento que começa a superar e supera muito aquele número, tudo fica deficitário, a despeito do grande esforço que a grande maioria dos funcionários do sistema prisional se mostram no dia a dia, com muita preocupação, tanto com relação à segurança, quanto com relação ao tratamento das pessoas que estão presas, é sempre prejudicial. As pessoas, o atendimento médico de 500 pessoas é e aumenta mais 300 ou 400 pessoas, acaba aumentando o volume de serviço e dificultando o acesso a algumas políticas que são necessárias dentro do sistema prisional e fora dela também. Tá certo. Eu vou pedir licença ao senhor e pedir licença também a quem nos está assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre a execução penal e também sobre o sistema penitenciário capixaba. Vamos para um rápido intervalo e voltamos. Antes, não se esqueça, você pode participar do MP com você entrando lá na nossa página no Facebook, facebook.com/MP Espírito Santo. Vai lá, curte nossa página e mande aí a sua mensagem para a gente aqui no programa MP com você. Voltamos já. Estamos de volta com o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, César Ramaldes. Doutor César, vamos continuar aqui falando sobre a execução penal e também sobre o sistema penitenciário capixaba. Segundo dados aí de 2015, a população carcerária aqui no sistema penitenciário capixaba era a 8ª maior do país. Qual a situação do sistema hoje? Que avaliação que o senhor faz? O sistema penitenciário capixaba ele tem funcionado bem. Ele tem suportado esse número excessivo de pessoas. No entanto, há um déficit de vagas, que já se aproxima de 5.000 vagas, o déficit. É muita gente. É muita gente. No decorrer de 2016, várias ações foram desenvolvidas, né? O projeto Cidadania nos Presídios, que nós pudemos analisar inúmeros benefícios em favor dos apenados. A audiência de custódia, que já vem funcionando desde 2014 aqui no Estado, também tem ajudado a qualificar o mecanismo de aprisionamento das pessoas, principalmente dando uma perspectiva daquela pessoa que desde logo pode responder a uma ação penal em liberdade, ele já não adentre ao sistema prisional. No entanto, o sistema ele é bom com relação à sua estrutura física, ele é bom com relação aos recursos humanos, principalmente pela qualidade, pelo afinco com que os funcionários, tanto de segurança quanto de áreas técnicas, demonstram no seu dia a dia. No entanto, ele é ruim em razão da superlotação. A superlotação gera dificuldade na atenção ao preso, como eu já disse anteriormente. Doutor, quais são os direitos aí, os direitos básicos do apenado?
Olha, os direitos básicos do apenado são todos que todo cidadão tem, à exceção da liberdade, que ele está privado em razão da condenação, e à exceção ao direito civil, o direito eleitoral, que há a suspensão enquanto ele está cumprindo a pena. Fora isso, ele tem todos os direitos, e como ele está segregado e ele está à disposição do Estado para cumprir a pena que lhe foi imposta, o Estado tem que oferecer a ele todos esses direitos. E como é que é o trabalho de ressocialização? Quer dizer, de que forma o Estado deve implementar essa ressocialização? E de que forma o Ministério Público, obviamente, vem a fiscalizar esse trabalho? Nas unidades de presos já condenados, regime fechado, regime semiaberto, tem que contar com equipe multidisciplinar, de psicólogo, de assistente social, além da equipe de saúde. E é bom que conte também com laboterapeuta, com pessoas que possam definir qual o melhor caminho a ser tratado em cada uma dessas pessoas, qual a melhor forma de tratamento, a individualização. Não adianta nós pegarmos uma massa de presos e imaginarmos que todos eles terão o mesmo tipo de tratamento. É preciso individualizar. Não é fácil, mas também não é impossível. A partir dessa individualização, do conhecimento de alguma aptidão laboral que a pessoa já tenha tido antes de ser preso, o nível de escolarização de cada uma dessas pessoas, na medida que vão surgindo vagas, tanto internas dentro da própria unidade, quanto para fora da unidade, quando a pessoa está cumprindo pena no regime semiaberto, elas devem ser destacadas, alocadas nessas oportunidades. Quando o senhor fala aí fora da unidade, o senhor está se referindo a parcerias, a empresas parceiras, é isso? Na verdade, a gente tem que levar em conta que o Estado, por si só, não gera vaga de trabalho. E para o sistema prisional, já há 6, 7 anos, tem sido feito um trabalho muito bom junto à comunidade, junto ao poder econômico do Estado, para a absorção da mão de obra prisional. Então, tem quase 3 mil presos que trabalham no sistema prisional, tanto internamente quanto externamente. E o preso que está cumprindo pena no regime semiaberto, ele pode sair durante o dia para trabalhar nessa empresa conveniada, que às vezes absorve só um preso e às vezes absorve 30, 40 pessoas, e retornar no final da tarde para se recolher, e nos finais de semana também se recolher, o dia que não tem atividade de trabalho, se recolher. E a sociedade tem participado, doutor? Quer dizer, as empresas elas estão se ofertando essas vagas para esses presos? Felizmente as pessoas, o poder econômico, os empresários têm visto que o sistema prisional do capixaba não é o sistema prisional de 10 anos atrás. Tem dado oportunidade para inúmeras pessoas. E tem visto também que há um retorno econômico para essas empresas, na medida em que a obrigação deles é apenas e tão somente pagar a remuneração ao preso e não os encargos trabalhistas, que acaba diminuindo o custo para algumas empresas. Então tem sido, sim, bastante favorável a absorção dessa população. E é lógico que, infelizmente, não tem vaga para todos. E é lógico também que, infelizmente, nem todos querem realmente ocupar uma vaga de trabalho. Essa é a pergunta que eu queria fazer. O que determina um preso pode trabalhar e outro não? Primeiramente, é a qualificação da pessoa, porque se tem uma vaga de um cargo técnico um pouco especializado, se o indivíduo não tem nenhuma formação para aquela área, ele não pode ser alocado para lá, sob pena até de prejudicar a oportunidade para outra pessoa e causar um transtorno. E também o desejo dele, a periculosidade, o perfil do indivíduo com relação à vontade realmente de ocupar uma vaga de trabalho, ter essa oportunidade de remuneração, da ressocialização, do convívio social, comunitário, de maneira bem consistente. Agora, doutor, numa análise genérica aí, como é que a gente pode classificar hoje os presídios capixabas? São relativamente seguros, a estrutura predial é boa e está superlotado. A estrutura, então, não é compatível com o número de presos? O número de vagas é inferior ao número de presos que estão recolhidos. Uhum. No entanto, o Estado tem tido mecanismos de segurança adequados a controlar a população prisional. Agora, retomando aí o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, quais são as perspectivas desse grupo, e o senhor está à frente dele, coordenando esse grupo, quais são as perspectivas para 2017? Nós temos que manter o foco na fiscalização do cumprimento da pena, oferecer o direito do preso no momento certo, analisando a questão do preenchimento de requisito objetivo e requisito subjetivo.
Além disso, a nossa preocupação também é criar algumas oportunidades de aferição, de participação de alguns presos internamente em algumas atividades, para que eles possam ser qualificados, para que eles possam ser reconhecidos como aptos a alcançar algum outro degrau na execução da pena. Como se daria isso, doutor? Então nós temos criado na Penitenciária Agrícola de Viana, nós temos criado também na Casco-Viver alguns projetos. Por exemplo, na Penitenciária Agrícola nós criamos um projeto de uma horta com plantas medicinais, em que a produção dessa horta será entregue para as pastorais de saúde ou para alguma ONG que queira produzir algum tipo de medicamento para a comunidade. Nós temos também lá na penitenciária os projetos de oficina, aproveitando madeira reciclada, aproveitando vários objetos reciclados, para poder ocupar essa mão de obra. A gente fez a aquisição de vários equipamentos de marcenaria e também fizemos aquisição de máquinas de costura, material de costura que está em vias ainda de manutenção, para a gente fazer uma oficina de costura para qualificar minimamente essas pessoas nessas atividades que podem depois ser bem usadas fora em pequenos microempreendimentos. Doutor, existe sempre um olhar crítico da sociedade para com quem está preso. Sim. De que forma mudar isso? É possível? Não é impossível mudar, principalmente abrindo as portas do presídio, e o Estado tem feito isso para a sociedade civil organizada. É lógico que não é qualquer pessoa que pode adentrar a unidade prisional. É preciso ter um credenciamento, conhecimento e participar de alguma ONG, de alguma igreja, de alguma instituição que se dispõe a olhar o sistema, primeiro para mostrar que são seres humanos como nós e as pessoas têm que acreditar no ser humano. E impossível não é impossível, depende de muito esforço, principalmente com a perspectiva de redução da população prisional, da redução da criminalidade. Doutor, para a gente encerrar, infelizmente nosso tempo já está se esgotando, qual a mensagem que o senhor deixaria aí para o cidadão capixaba, para quem está nos assistindo, em relação à questão da execução penal? A principal mensagem que eu vejo é acreditar no próprio ser humano. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós perderemos o foco que é a nossa vida, que é a humanidade. E no momento que nós acreditarmos em todos, inclusive naqueles que estão presos em razão dos erros que cometeram, nós temos uma perspectiva de alterar esse quadro, inclusive e principalmente em favor da própria sociedade, vendo que se tem pessoas que cometeram crimes graves dentro do sistema prisional, e mesmo estes, temos muitas pessoas também que cometeram crimes em razão de desígnios da vida, dia a dia, infortúnios que infelizmente passaram e que eu não quero que ninguém passe. Nós temos ali dentro seres humanos, nós temos aqui fora famílias, nós temos pais, mães, mulheres, filhos que estão sofrendo também com essas pessoas. Então é preciso que a gente tenha a perspectiva de que todos nós sofremos, todos nós vivemos esse problema no dia a dia, todos nós temos que nos envolvermos diretamente para a busca de uma solução eficaz. Sem essa participação ativa, consistente, nós vamos ficar apenas no discurso e sem uma perspectiva de melhora. Tá certo. Nós agradecemos aqui a presença do promotor de justiça, coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, César Ramaldes. Doutor César, muito obrigado pela presença e a próxima vez as portas estão abertas aqui para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu conclamo a sociedade civil organizada capixaba a participar. Nós temos muita coisa a ser feita, nós pretendemos incentivar mais a implantação do método APAC no Espírito Santo, que é revolucionário, que parte da participação social, da participação comunitária na execução penal, e é esse o nosso foco para 2017. Tá certo. O MP com você fica por aqui. Não se esqueça, você pode participar do MP com você enviando um e-mail para imprensa@mpes.mp.br. Participe conosco, vá à nossa página no Facebook, facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site e saiba as principais ações do Ministério Público Estadual, mpes.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Estadual.
Até o próximo MP com você.